Salve, 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 povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos indo para o nosso último vídeo da nossa série Eleição, com o tema Escolhidos para Sermos Santos, e convidamos você a ser parte, desta construção, se inscrevendo no nosso canal, comentando embaixo nos nossos vídeos. Isso para nós vai ser muito precioso, vai ser um prazer grande podermos estar construindo juntos, e queremos dar esta continuidade hoje, entendendo dessa importância deste chamado de Deus e desta posição a qual Deus nos posicionou, esta posição em Cristo, aleluia. Então, para isso, te convido a ir até o final do vídeo e vamos ao tema. Então, muito bem, queridos, vamos construindo, vamos seguir neste processo de entendermos esta eleição da parte de Deus na nossa vida e também o porquê e como fomos chamados a sermos santos, Já vimos alguns vídeos apontando para este tema e hoje queremos dar continuidade. E já iniciamos com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, onde o apóstolo Paulo fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Glória a Deus! Então você vai ver aqui uma coisa, uma característica do Novo Testamento, que você vai ver que nós não vamos encontrar ali apontando para as nossas vidas como santo no singular. Você vai ver que no Novo Testamento, todas as vezes que se apresenta algo a respeito da minha vida e da sua vida, se trata no plural, ou seja, santos. Isso é muito interessante porque isso valida ou consolida a questão de sermos a igreja corporativa de Cristo. Ou seja, a santidade a qual o Senhor nos elegeu, ou seja, fomos eleitos, fomos posicionados, esta santidade ela só é real, ela só é consolidada, verdadeira, uma vez que estamos fundamentados no corpo de Cristo. Perceba que muitos dos outros vídeos que nós estivemos tratando aqui no canal, eles apontam para a mesma questão. Nós somos uma igreja corporativa. E tudo que Deus diz que somos, sim o somos, mas fundamentados no seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Então é dentro deste corpo, desta igreja corporativa, que podemos ser qualquer coisa a qual Deus diz que somos. Filhos, santos, salvos, redimidos. É dentro deste corpo que tudo isso se ativa. E não seria diferente quando nós tratamos agora da questão ser santos. Ou seja, quando aponta, e aqui o apóstolo Paulo ele aponta, chamados santos, veja que nós vamos estar sempre lendo neste Novo Testamento esta posição a qual Deus nos colocou, sempre no plural e não no singular. Então, é interessante nós vermos isso, e você pode estar olhando na palavra do Senhor, que todas as vezes que a palavra do Senhor nos aponta como santos, está falando de algo corporativo, aleluia. Então, na santificação, todo o nosso ser, ele é saturado de Deus, o qual afeta toda forma de ser. Falamos já no vídeo anterior que fomos santificados, se você lembrar. Se você ainda não viu, veja no vídeo anterior. Nós fomos santificados, justificados e santificados. Ou seja, esta terceira expressão, que na verdade é uma continuação da primeira, a terceira expressão, este santificado, apontamos para o nosso caráter. Se você lembrar, nós estávamos falando a respeito do nosso caráter. Ou seja, que este é um processo de santificação. Então, o nosso ser, ele precisa ser transformado. E nós dependemos
deste processo de Deus em nós, para que haja essa transformação, voltando a dizer que ela só é possível uma vez que estamos inseridos no corpo de Cristo, uma vez que fazemos parte da igreja corporativa. É aí que se ativa todas estas verdades. Então, se nós olharmos as perguntas que fizemos no vídeo passado, nós vimos ali como fomos escolhidos e santificados. Já vimos algumas formas de como fomos escolhidos e santificados. E hoje vamos dar uma continuidade nesta pergunta, que ela é tão interessante. E a próxima forma que nós podemos responder a esta pergunta de como fomos escolhidos e santificados é por meio da transformação da nossa alma. A nossa alma, você sabe muito bem que nós não podemos simplesmente arrancá-la de nós e dizendo, pronto, não temos mais problema. Mas precisamos olhar para a nossa alma como algo importante em toda esta construção e transformação a qual eu e você estamos passando. É bem verdade que a nossa alma ela tem uma tendência, né, a voltar às velhas práticas. Ela se alimenta muitas vezes dessas coisas por conta de uma natureza a qual ainda estamos vivendo. Lembrando que nós não fazemos mais parte desta natureza pecaminosa e não fazemos mais parte desta natureza de escravidão do pecado. Agora fazemos parte da natureza de Cristo. E é por isso que nós estamos afirmando estas coisas que estamos tratando nesses vídeos, né? Como fomos escolhidos, né, e santificados, como a santificação, a justificação, ela se processa em nossas vidas, como podemos ser chamados de santos. Ou seja, estas coisas, de uma maneira natural, elas não são capazes de se promoverem ou de aparecerem como uma verdade em nossa vida. Então, precisamos estar apontando para a realidade das coisas dentro do corpo de Cristo, como já mencionei. Então, isso precisa ser uma verdade. A nossa alma, ela também necessita desta natureza divina para que ela possa expressar as coisas que agradem ao nosso Deus. Então, tanto alma, corpo, espírito, tudo precisa estar encharcado, saturado da presença, do amor, da graça de Deus. Tudo precisa estar devidamente organizado dentro desta nova natureza a qual eu e você fazemos parte. Veja que nós somos capazes de dizer que somos uma nova criatura, mas não expressamos esta nova criatura na nossa forma de agir. Falamos que somos uma nova criatura, mas não vivemos como uma nova criatura, não falamos como uma nova criatura. Por quê? Porque ainda estamos muitas vezes fundamentados na velha natureza. Precisamos migrar, irmãos. Precisamos realmente sair desta velha natureza a qual não nos pertence mais, a qual o Senhor já nos tirou através da sua obra, do seu amor, né, derramado naquela cruz, e agora fazemos parte de uma nova natureza. E esta natureza é que eu e você fazemos parte, ela precisa ser ativada em nós. Ou seja, nos pequenos detalhes, esta nova natureza ela precisa ser uma verdade em cada um de nós. Então, como fomos escolhidos e santificados? Ou seja, por meio dessa transformação da alma, a santificação do nosso modo de ser, primeiramente transforma a nossa alma, ao saturar cada parte do nosso interior com a vida de Cristo operando em nós. Tremendo isso, irmãos. Então nós não temos que arrancar a alma de nós, mesmo porque não poderíamos fazê-lo, mas precisamos fazer com que a nossa alma passe por este processo de transformação e ela possa de fato se render a Cristo e a esta nova natureza que eu e você fazemos parte. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo também nos fala assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então aqui nós já entendemos desta transformação, sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, aqui a alma ela é muito importante. Isso ela precisa se render. Como fomos escolhidos e santificados? A segunda resposta que podemos dar hoje
é sem manchas, ou seja, irrepreensíveis. Somos escolhidos e santificados uma vez que entendemos o porquê fomos chamados de santo, o porquê fomos separados, o porquê fomos eleitos, o porquê nós tivemos agora uma posição em Cristo, aleluia. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele nos fala assim: como também nos elegeu nele, lembre disso, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O que vem a ser este irrepreensíveis? Sem mancha. E aí o texto ainda continua, diante dele em amor. Porém, meu irmão, nós vemos que ainda existe muita contaminação em nós. Ainda trabalhamos com estas mesclas, né, das coisas naturais e as coisas espirituais, do que é profano e o que é divino, né? E aqui existe um ponto em que nós precisamos dar um basta para estas flutuações, as quais nós muitas vezes, né, essas mesclas que a gente tem falado, que muitas vezes nos leva a viver uma vida profana sem ter nenhum problema de consciência, nenhum problema no nosso espírito em dizer: isso não serve mais para mim. Uma vez que somos santos, meu irmão, nós ainda erramos. Já vimos isso logo no primeiro vídeo. Ou seja, ser santo não é estar isento de pecado, de erro. Infelizmente, nós ainda falharemos por conta de uma condição a qual Deus nos colocou, apesar de estarmos numa natureza divina, apesar de estarmos agora em Cristo posicionados nele, nós ainda erramos, nós ainda falhamos. Mas estes erros e falhas, eles precisam ser realmente um acidente em nosso percurso e não um desejo ou algo premeditado da nossa alma, dos nossos sentimentos, nossas vontades. Então nós precisamos deixar estas mesclas e possamos nos posicionar, porque estamos sendo transformados gradualmente, né? Gradativamente, né? E aqui nós voltamos a estarmos falando desta posição da santificação como uma continuidade da parte do Senhor através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, uma continuidade para que possamos estarmos tratando, transformando, renovando a nossa mente de fato, para que possamos produzir aquilo que o Senhor espera de nós. O texto nos falou ainda no final deste versículo, né, ele diz assim: diante dele em amor. Primeiro, diante dele, nós somos santos e sem manchas diante dele. A expressão diante dele, ela significa ser santo e ser sem mancha aos olhos de Deus. Então, como Deus tem nos visto, como nós temos nos apresentado diante dele, isso nos faz permanecer em sua presença de uma forma a desfrutar desta graça, uma forma a desfrutar deste amor, né, a desfrutar do porquê fui escolhido, porquê fui eleito, porquê sou chamado de santo. É para que eu e você possamos desfrutar desta graça, é para que eu e você possamos estar diante dele, diante dos seus olhos e nos apresentarmos como realmente fomos agora preparado, construído, separado por Deus para promover a Ele aquilo que Ele espera, para dar a Ele o louvor que Ele espera, para promover a vida de Cristo, né? E para isso somos chamados a ser santos, somos separados. Então, amados, nós colocamos muitas informações aqui na mesa. São informações que nos levam não a finalizar um assunto hoje e dizer acabou porque não temos mais o que dizer. Temos entendido, meu irmão, que há muito a ser dito. E temos entendido também que o Espírito Santo de Deus, ele tem promovido muita revelação àqueles que estão buscando. Fechamos aqui esta série. Um forte abraço a você. Fica na paz e que Deus te abençoe grandemente. Valeu! Beijo. Até!